Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Tudo de bom aí para todos. Vamos fazer a leitura da nossa página. Está hoje no livro Pão Nosso, Emmanuel, com Chico Xavier, nos trazendo um comentário do versículo 8, do capítulo 4, que está na primeira epístola de Pedro. Tem o título Com ardente amor, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes viados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a luz divina. Linda página. Linda reflexão, profunda reflexão para abrir os nossos estudos da tarde de hoje. Nós agradecemos a tantos esclarecimentos trazidos pelo benfeitor Emmanuel. Agradecemos a bondade com que Chico Xavier, tão dedicado, tão entregue ao trabalho de possibilitar que chegasse até nós essa mensagem que nos fala de caridade, que nos fala de amor, que nos fala de coisas ainda distantes para nós, mas com o desejo de querermos despertar em nós todas essas virtudes de solidariedade, de fraternidade, de amorosidade, de compreensão, de indulgência, que nós nos reunimos em torno dos ensinamentos de Jesus,
para possibilitar o nosso crescimento, o desabrochar de nossas sementes que trazemos em nós. E agradecidos por esta oportunidade, na certeza de estarmos sendo envolvidos pelo calor afetuoso de Jesus, que nos envia seus mensageiros para facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão e nos fortalecer em nossas caminhadas. Agradecidos a Deus, nosso Pai, por mais um dia de existência, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as nossas horas, e aos nossos benfeitores espirituais, rogando a Clara de Assis, a Francisco de Assis, a luz e o amor deles em nosso estudo. Nós damos graças a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Linda página, né? Que já abre o nosso estudo, que mais uma vez vamos falar da lei de amor, e dando só sequência aí ao nosso item. Oi, Josi, boa tarde. Sempre nós nos referimos à passagem que dá base, que fundamenta o nosso estudo. Então, dentro do capítulo 11, com o título Amar o Próximo como a Si Mesmo, nós estamos já nas instruções dos Espíritos. Hoje vamos estudar em detalhes a mensagem trazida por Sansão, que é ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Essa mensagem foi trazida em 1863. E a passagem que está em Raquel, congelou ou é impressão minha? Congelou, Sandra? Congelou. Sim. Raquel, você nos ouve? Vamos aguardar um pouquinho, gente. Raquel? Congelou. Olha aí. Gente, deu um pico de uma queda lá na internet da Raquel, mas ela já foi, parece que já foi restabelecida, ela está voltando. Vamos aguardar mais um pouquinho. Voltou. Oi? Voltou. Oi, cheguei. Ok, Raquel. Aí, cheguei. Todo mundo? Eu Hã? achei que Não, não, Marcos, foi só a Raquel, eu acho que ela voltou automaticamente. Ela nem entrou pelo Zoom. Não, ela já veio direto. Já estava na... Então, vamos continuar. Eu parei falando que nós estamos no item 10 das instruções. 11? Não, O 11? item Perdão, capítulo 11. capítulo 11, o Desculpe. item 10, dentro das instruções dos Espíritos, com a mensagem de Sansão, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. E que a base da nossa
do nosso estudo, das nossas reflexões, são as passagens que estão em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, quando os fariseus vão tentar Jesus para que ele caia ali em alguma contradição e perguntam a ele qual é o mandamento maior da lei, e que ele responde que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, com base nessa passagem, nós vamos fazer a leitura do capítulo 10, do item 10. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio, e então, já em 1863, a certeza da mediunidade, né? Tem ali os espíritos que estão, e ele está sendo o intermediário para anotar a mensagem trazida. Amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. E como temos muitas penas e como somos ainda tão imperfeitos, que essa mensagem, esse convite a amar precisa mesmo fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, porque nós não damos conta. Nos ferimos, nos magoamos, e se não nos detemos nessa orientação, nós nos perdemos. As lágrimas não secam logo. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Essa é outra certeza, a importância dos bens espirituais. Ele, mais uma vez, ele diz: olha, vocês vão ficar acima da matéria, porque a matéria é passageira, a matéria é perecível, né? Então, são as coisas do espírito que vão conduzir vocês ao aprimoramento, ao desenvolvimento. Então, essa é a importância da nossa existência. Havendo os estudos espíritas Congelou novamente, né? Isso, Sandra, obrigado. Vamos aguardar mais um pouquinho, que certamente a Raquel vai voltar. Oi, Raíssa, que foto linda é essa, menina? Oi? Vocês me ouvem? Sim, Raquel. Prossiga, por favor. Eu acho que está muito frio aqui, 17 graus, está congelando o tempo todo. Vocês me ouviram até onde, por favor? A compreensão do futuro, uma certeza todo mundo tem, a de caminhar para Deus. Não, foi antes. Do invólucro terrestre.
Tá, então nós falávamos que as coisas do espírito, os bens espirituais, são muito mais importantes. É para essa elevação que nós temos que nos aprimorar, nos dedicar, porque as coisas da matéria perecível não nos conduz a lugar nenhum. Então, havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós, a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. E mais uma certeza trazida aqui por Sansão, que ele nos diz, olha, é a vida futura, não é o hoje, não é agora, não é essa existência apenas. Por isso deveis elevar-vos bem alto, para julgardes sem as constrições da matéria, que é essa que nos aprisiona, nós ficamos aqui amarradinhos à carne. A liberdade verdadeira é quando formos seres espirituais, libertos da matéria, né? E não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento, coisas que nós ainda fazemos muito. Todas as questões, principalmente as que nos magoam, nós logo julgamos as outras pessoas pelo que elas estão fazendo e muitas vezes não conhecemos ou não buscamos conhecer que dificuldades enfrentam também. E somos mais rigorosos com o outro do que conosco. Temos visto isso em estudos anteriores, quando vimos que é mais fácil perceber o cisco no olho do outro do que a trave no nosso próximo, né? No nosso próprio olho. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal. Esse leal aqui, além dessa fidelidade, ela tem um sentido também, esse termo tem um sentido também de observância, que é justo a observância da lei divina, o cumprimento da lei divina. É essa lealdade à lei divina, né? Probo no sentido de íntegro, de honesto, de inteiro, no sentido também de inteireza, né? Não há divergência. Eu sei e eu faço, não ainda como muitos de nós. Como nós, eu me coloco nisso. Pensa uma coisa, mas faz outra, né? Então, esse probo no sentido de inteiro, íntegro e consciencioso, cuidadoso, justo, prezando, buscando respeito, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família, todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Ontem, no nosso trabalho, nós falávamos da família espiritual, da família universal, quando todos, ao vencermos as barreiras da matéria, da pequeneza espiritual, nós seremos fraternos, verdadeiramente fraternos, na formação, na constituição dessa família espiritual. E todos encontrareis em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto do vosso lado
muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, fecha com aquele início do parágrafo, quando Sansão diz que amar no sentido profundo do termo é ser leal, ser probo, consciencioso. É justamente esse cumpridor da lei divina, seguidor, né, fiel, e no sentido dessa consciência, desse respeito ao outro, pela sua dor, pelo seu desenvolvimento, pelo interesse de crescer junto, favorecer, possibilitar o crescimento do nosso semelhante. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para ser desamados, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. É consolador, essa informação consola. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. E, de novo, mostra a lei do progresso. Já fala, mais uma vez, nas entrelinhas do nosso início como seres primitivos, muito mais instintivos, depois passando pelas sensações, né? Nós vimos isso no início do estudo desse capítulo, até que chegue aos sentimentos. Né? Por isso que já estamos agora a falar da lei de amor, que já é esse sentimento. Mas passamos por essas etapas, então já fomos, não piores, é melhor essa linguagem de Sansão, somos melhores hoje, e daqui mais 100 anos seremos melhores ainda. Então, que bom que a cada dia nós podemos nos renovar. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Então, não é restrito a determinado grupo, a determinado segmento religioso, é a toda a humanidade. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas das desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação
pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. Então, vamos refletir mais um pouco sobre essa mensagem, né? Algumas pinceladinhas nós já fomos passando aí. E a semana passada, quinta-feira passada, nós iniciamos as nossas reflexões falando sobre lei, que é o título desse item que nós estamos estudando, né? Dentro das instruções dos Espíritos, com o título A Lei de Amor, dividida em 3 itens, que o primeiro foi Lázaro, o segundo Fenelon e agora, hoje, Sansão. E nós iniciamos, na quinta-feira passada, abordando esse conceito de lei, dentro do aspecto social, no aspecto administrativo, essa lei que nós conhecemos, esse aspecto jurídico, como sendo um conjunto de regras que regulamenta nosso comportamento, nossa conduta. E que não é essa lei que aqui trata, né? Que a lei de amor, ela não é impositiva, ela, muito ao contrário, ela é inclusiva, ela oportuniza a todos, ela não tem distinção, ela não tem privilégios, é para todos, é uma lei que orienta, que aponta caminhos, não apenas impõe, como as leis humanas. E como ela é progressiva, ela acompanha o desenvolvimento próprio nosso, né? Ela respeita esse tempo nosso, de acordo com o entendimento de cada um, de acordo com o ritmo de cada um, com a cultura, com a determinação, com a persistência, a vontade de cada um, o esforço que cada um imprime para percorrer o seu caminho evolutivo. Mas seria tão bom, em algumas situações, se a lei de amor fosse imperativa, que em determinadas dificuldades nossas, Deus chegasse para nós assim e dissesse para nós: chega, ama agora. Ama agora e basta. Não adie mais, não justifique, não esperneie. Simplesmente ame. Ame sim o seu pai, ame o seu filho, ame seu marido, a sua esposa, sua mulher, seu vizinho. Ame o padeiro que propicia um alimento para você. Ame o lixeiro, ame o verdureiro, ame o caixa do supermercado. Ame quem planta, ame quem colhe, ame quem transporte. Mas ame também o ladrão. O ladrão que pode roubar seus objetos materiais, os seus bens materiais, mas ame o ladrão que pode roubar suas emoções, o ladrão de sentimentos, que sem armas físicas na mão, ele não traz uma faca. Ele não aponta para você
um revólver, mas ele fere brutalmente com a sua palavra, com as suas ações e com suas ações, decisões arbitrárias. Mas ame esse ladrão. Ame, sim, esse ladrão que leva o seu sorriso, tira o brilho do seu olhar, rouba a sua esperança tantas vezes. Ame o assassino, aquele assassino que interrompe a existência de alguém fisicamente. Mas ame, sobretudo, aquele assassino que mata a sua lembrança, arranca as suas raízes, desrespeita a sua história, a sua memória, interrompe seus sonhos, sua alegria. Era muito bom se a lei de amor fosse assim, impositiva. Ame, 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 incondicionalmente. Mas a misericórdia de Deus, nosso Pai, Ele sabe da nossa dificuldade. Ele conhece o quanto é difícil esse amor incondicional. O como é difícil conciliar o pensamento individual, o sentimento, o meu próprio sentimento com o sentimento de outros. E por isso que a lei de sociedade também precisa ser vista, porque nós somos seres sociais, nós não crescemos com o igual, nós não crescemos sozinhos, nós precisamos desses desafios, nós precisamos desses diferentes que nos assaltam e que nos ferem. Não é assim, né? Não existe essa ordem vinda de Deus. É você próprio que dá o comando, que determina a sua capacidade de amar, que determina o momento e o jeito de vencer os aflitivos desafios do seu caminho. E é também você quem se pergunta como amar diante de tanta incompreensão, de tanta injustiça e de tantos sofrimentos. Para onde você se vira, você se depara com o orgulho, com a vaidade dos que se julgam poderosos. Às vezes nem é o poder, o status do poder, mas você se julga com pequenos poderes e é você que dá a palavra, que diz como tem que ser. Esses que se julgam poderosos, os aproveitadores e o sofrimento da dor e da revolta dos oprimidos, às vezes o silêncio sofrido, a palavra amordaçada. Como trazer o coração limpo, que nós vimos em capítulos anteriores. Bem-aventurados os puros de coração. Como trazer o coração limpo, disposto a amar? Quando você toma conhecimento que 11.000 candidatos a posições, a cargos públicos, se aproveitam
e tiram vantagem, tiram do necessitado. Como é que você consegue amar? Mas a recomendação é de amor. Como abrir a porta do seu coração e amar um companheiro que você julgava falar a mesma língua, você julgava compartilhar dos mesmos ideais, você se dá conta que a linguagem é outra, que é incompreensível. Mas muito mais do que palavras, as escolhas são opostas. Você pensava que estava indo na mesma direção. Você achava que estava todo mundo olhando no mesmo sentido. Aí você se dá conta que não, e você nem sabe se é você que está olhando na direção oposta ou não. O que acontece? Eu devo estar olhando para onde? Será que está todo mundo olhando numa direção e só eu estou olhando na outra? Não sei. A gente não sabe às vezes. Mas a gente fica se perguntando como amar, como encontrar a direção conjunta. Eu amo a essa pessoa, ou eu me amo, ou eu amo a mim para poder amá-lo. Aí nós lembramos da música que nós trouxemos no primeiro dia desse capítulo, que é uma música que é cantada, eu não lembro o nome do autor, mas é cantada pelo Zé Cabaleiro, que o mundo está muito doente. Por que você me trata mal se eu só faço bem? Se eu só te faço bem? Somos todos filhos de Deus, né? E é essa, quando chegamos nessa fala, somos todos filhos de Deus, aí traz o consolo, traz o alento. Somos todos filhos de Deus, a lei de amor não é impositiva, ela respeita. Se tem exemplos de grandes seres iluminados que já conseguem amar incondicionalmente, nós temos Teresa de Calcutá, nós temos tantos outros exemplos que venceram pelo amor. Temos os que se esforçam, podemos nos colocar no esforço de já despertar para a necessidade desse amor, e tem ainda os adormecidos. Mas todos somos filhos de Deus e todos vamos chegar à luz. Nós somos filhos da luz. Todos vamos nos iluminar. Mais rápido ou não, mas todos vamos nos iluminar. Como fazer? Como amar dessa forma? E o amor diz para fazer ao outro o que gostaria que fizessem com você. E aí a gente pode pegar um exemplo. Você foi desrespeitado, sem desrespeitar. E quando afirmamos isso, será que fomos mesmos desrespeitados ou nós nos sentimos desrespeitados? São muitos questionamentos. O que você tem a fazer? O que você tem a dizer? Você precisa refletir. Se você foi mesmo desrespeitado, se você só se sentiu desrespeitado. Será que, ao chamar alguém de orgulhoso, o orgulho não está em mim? E ao sentir esse desrespeito, é porque eu me sinto ferida nesse orgulho que carrego comigo?
Aí a gente soma a dor de se sentir desrespeitado com a dor de se perceber orgulhoso. Mas são desafios a serem vencidos para que possamos alcançar o cumprimento, para que sejamos capazes de sermos leais, probos, conscienciosos. Sansão, no 3º parágrafo do nosso texto, ele diz: crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, é a lei da reciprocidade. Essa exortação abrirá caminho, essa exortação é revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada, que é invariável. Nós é que variamos. Mas traz o consolo. Já ganhastes muito. Vós que me ouvis, Sansão falando, né? Sendo intermediário de quem estava dando esse recado. Vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos. Que bom. Já somos melhores. E ele continua renovando as esperanças. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Por conta, muitas vezes, da nossa rebeldia, da nossa preguiça, do nosso comodismo, de nossa teimosia. Mas os anos virão e esse olhar na vida futura nos conduzirá ao cumprimento da lei de amor. E ele continua ainda no último parágrafo. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás, tu. A responsabilidade é nossa, não vem em passe de mágica. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro. O da harmonização, o equilíbrio de todos os interesses materiais que são importantes para a nossa vida de encarnados. Precisamos dos bens materiais, mas harmonizados, equilibrados com os espirituais, pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. Então, o amor que tanto se fala, que tanto se escreve em poesia, em prosa, é cantado, né? Nós falamos isso também. Mas o amor, ele é como uma página em branco. Que nós vamos escrevendo.
Esse depende de nós. Eu até perdi, achei. A cor do amor. O amor é branco, é como essa folha de papel que tudo aceita. Nós podemos marcar essa folha em branco com violência, com traços brutos, marcando ali quando escrevemos com muita força, né, sulcando, que às vezes apagar é difícil. Mas apesar do amor ser branco, nós podemos colori-lo. Ele pode ser azul, bem suave, como o céu. Ele pode ser verde, como as matas, as árvores altas, frondosas, de troncos sólidos, bem apoiados em suas raízes, que sejam profundas. Dizem que os homens andam destruindo o verde, ou as matas, ou o amor. Para mim, o amor é sempre branco. Ele é tão amor que ele aceita a cor que queremos dar a ele. Certas vezes ele pode ser amarelo, aquele amarelo sol que dá brilho, que ilumina, que irradia, que faz os olhos acenderem e o sorriso aquecer. Imagina o seu coração diante de um amarelo assim, tão luminoso. Mas ainda há cores mais vibrantes. Podemos colocar um pouco de vermelho nesse branco, aquele vermelho intenso das rosas, das plumas do tie-sangue. Esse vermelho pode manchar, mas ele pode ser apagado com o perdão que vem do amor. Porque o perdão e o amor podem formar um arco-íris, mesclando todas as cores, afastando todas as dores, integrando todos os tons. O amor, mais amor, o branco, mais branco, sem temores, só amores. Muito bom, Raquel. Muito bom. Muito obrigado, inclusive, pela essa carga exponencial de sentimentos, né? Que aflora e muitas das vezes a sua fala é a voz de muitos de nós que temos esse grito, né, engasgado na garganta e não temos a oportunidade de expressá-lo, por várias razões. Você já terminou? Posso me colocar, então? Obrigado. Então, vamos lá. Faz favor. Faz favor.
Então, deixa eu só fazer aqui uma pequena alteração, que nós estamos só com você na tela principal. Ok. E aí, o que acontece? Mais cedo, conversando com um grande amigo nosso em comum, estávamos tecendo alguns comentários acerca desse momento, né, que por hora a humanidade está atravessando, né, que assim é um momento em que a gente percebe que os homens velhos, né, estão se revelando, estão tendo a oportunidade de se revelarem nas menores frentes que surgem, né. Aí ele me fez algumas perguntas e preste bem atenção na resposta que eu dei para ele. Ele me perguntou o seguinte: já nos demos conta de como o planeta está? Como o egoísmo e a arrogância devoraram os melhores sentimentos do ser humano? Como a indiferença secou e petrificou o coração dos homens? Aí tem algumas colocações que não vem agora ao caso de colocar. Aí eu respondo para ele: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está em Mateus, capítulo 24, versículo 12. E ainda eu complementei, dizendo para ele o seguinte: alguns heróis não usam capas. Alguns heróis, muitas das vezes, usam como arma o silêncio e, sobretudo, o amor, buscando em Deus as respostas, porque nós não somos ignorantes, para algumas ações dos nossos pares, né, em quem nós confiamos. Eu estou generalizando, naturalmente, e que nos surpreende com algumas atitudes, algumas decisões que fogem dessa nossa construção em relação à imagem do outro, né? Porque nós temos nossos amores, nossos carinhos, né? E muitas das vezes nós criamos algumas imagens que não condizem com a própria realidade e chega um dado momento e nós estamos vivendo esse momento, tá ok, Dolores? Aprende com a gente um pouquinho que nós estamos aprendendo sempre um com o outro aqui. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém, cada um de nós compartilha esse conhecimento. E nós estamos testemunhando hoje a queda dos véus, a desconstrução desses edifícios que foram construídos sobre falsas bases. Quando o alicerce é sólido, ele sustenta a construção. E aí é uma construção que vai perdurar durante séculos. Nós temos construções aqui, 400 ou até de 500 anos no mundo afora, que se até por mais tempo intactas, porque os governos, os proprietários, né, conservaram essa construção. E nós somos semelhantes a essas construções seculares. Mas essas construções, elas foram edificadas sobre fortes alicerces, paredes sólidas, uma espinha dorsal, uma coluna principal extremamente resistente, projetada e construída para durar séculos. E quando as nossas relações elas são pautadas sobre essas bases sólidas, e há uma entrega, porque há uma empatia, há uma reciprocidade, há uma reciprocidade inclusive na própria confiança, e quando há uma ruptura, né, quando há um colapso, quando algum tipo de abalo afeta a coluna principal, afeta a estrutura, ou afeta a base, né, a construção rui. Ela rui, né, porque ela é falha. E nós somos seres de construções, nós somos esses seres que nós estamos nos autoconstruímos, né, tentando, né, construir nossos pilares sobre bases eternas, permanentes. Sansão, como sempre, como qualquer outro espírito superior, né, nos exortando a essa questão do amor. E você puxou exatamente a fala que eu ia iniciar na contribuição do estudo do Evangelho dessa tarde. Sois infinitamente melhores hoje do que foram há 100 anos. Então, se hoje ainda sofremos alguns embates, algumas desilusões, algumas frustrações, a gente vê ruir os nossos castelos que foram construídos no ar, que se fossem bases sólidas não estariam no ar, estariam na terra e permaneceriam construídos até o futuro. Mas que nós somos seres falhos. Então, dentro dessa linha,
que São Saulo nos traz, se nós analisarmos por outro ângulo, né, o que nós estamos vendo, desconstruindo, colapsando, sobretudo a moral humana e sobretudo aquela fala de Mateus, né? Haverá um momento que até o coração dos bons esfriará, mas é momentâneo, é passageiro, porque tudo na vida passa, não é só nas conduções coletivas, né? Então, o que nos consola saber, e a abençoada doutrina espírita que nos esclarece, né, que nos traz à luz dessa compreensão suprema, superior, é que tudo passa. Nós não existimos, nós estamos aqui, passaremos amanhã. Assim como também as desilusões, as frustrações, até alguns traumas também vão passar. Desde que a gente esteja predisposto a, antes de mais nada, perdoar aos colapsos das estruturas que nós construímos sobre o outro, né? Sobre essa imagem que até então era... E a gente se frustra, é natural que aconteça isso, a gente ainda vive no plano de provas e expiações. E essas questões, elas coexistem justamente para nos ensinar a sermos melhores, para que a gente fortaleça ainda mais nossos alicerces, né? Esse prédio em construção que somos nós, e está em construção, ele é permanentemente inacabado. Um dia, quando ele terminar, quando colocarem a última telha e nos entregarem as chaves, nós seremos Jesus. Aí sim, aí sim, não haverá nenhum tipo de fragilidade realizada, manifestada, nenhum tipo de sonho que foi acalentado, que foi manifestado e que foi consolidado durante muito tempo, e que de uma hora para outra se dilui. Não haverá esperanças e sentimentos nobres alimentados durante anos, independente da frente, né, do projeto que nós elaboramos e que nós consolidamos, porque tudo será perene, porque tudo será baseado no amor, tudo será baseado na justiça, as próprias relações humanas. Imaginemos nós daqui a 100 anos. Se hoje nós sofremos esses embates, todos nós estamos sofrendo. Todos nós. Se alguém me disser, não, Luciano, você está equivocado, eu vou dizer, equivocado, me perdoe, meu querido, minha querida, está você. Porque a humanidade está em transformação. O planeta está em transformação. Nós estamos no trem do progresso. A gente não tem mais o direito de desembarcar na penúltima estação. E a última estação vai transcender tudo que a humanidade conhece até hoje como paradigma, construído sobre falsas bases. Porque se fossem verdadeiras, permaneceriam. Então, o amor é perene, o amor, ele permeia, o amor, ele sustenta. O amor, ele reorganiza as vibrações das nossas células que nos mantêm saudáveis, porque fora dele, a gente oxida mais rapidamente as células. Nós provocamos caroço nos nossos corpos. Nós produzimos nossos cânceres por falta de amor, por falta dessa energia que circula o nosso ser, circula no nosso corpo. E essa energia só tem um nome pequenininho de 4 letrinhas. Amor. E também com 4 letrinhas, aquele que o criou. Deus. E maior exemplo de resignação e de perdão ao próximo foi levado à cruz por aqueles que o seguiam, né? Por aqueles que acreditavam nele e na última hora entregaram. E ainda assim, ele pediu ao nosso Pai que os perdoasse porque eles não sabiam o que faziam. Então, dentro dessa linha de raciocínio, isso vai nos trazendo um crescendo de confiança e nos despertar, desabrochar daquilo que nós já sabemos porque está em nós, porque somos cristãos, porque somos espíritas e porque estudamos. E ele sabe o quão é difícil para nós exercitarmos as lições. É só mesmo nos embates, né, que nós resgatamos esse conhecimento que liberta. E, parafraseando uma colocação sua, só para explicar uma coisa para a nossa querida Dolores, que está aqui hoje conosco, ela acabou de fechar a câmera, não tem problema nenhum, fica à vontade, Dolores. O Espiritismo, ele expõe. O Espiritismo expõe, esclarecendo, ensinando. O Espiritismo não impõe uma grande maioria das religiões que nós conhecemos, porque as outras impõem. Impõem dízimo,
impõe uma fé irracional, impõe uma crença com uma venda nos olhos, impõe uma verdade distorcida, e aí vem a doutrina espírita há pouco mais de 150 anos, ou seja, né, há 16 décadas, me corrija, por favor, e vem nos trazer essa verdade que estava escondida desde sempre, né, e vem nos revelar. Então, a gente hoje, graças a Deus, estamos aqui experienciando as nossas vicissitudes, porque assim aconteceria, se assim não fosse, Jesus não teria nos dito, e nos ensinado lá na cruz que Deus perdoasse aqueles que o seguiam e que o traíram. Eram crianças grandes, imaturas, almas infantis, como muitas outras almas infantis e imaturas estão até hoje entre nós. Isso é muito bom. É um exercício que nós fazemos de extrairmos, sobretudo do Evangelho, todas essas lições luminosas. E eu não sou poético, vocês me conhecem, eu sou pragmático, às vezes até excessivamente, mas que nos faz perceber o quão grandiosa é a vida e quão maravilhosa é essa experiência do despertar para algo que está dentro de nós e que, se não fosse esse sacode que a gente leva de vez em quando, né, essas rasteiras, esses tapetes puxados, fazem com a gente, né, a gente estaria adormecido. Agora, ainda há pouco, antes de começarmos o nosso estudo, eu fui aqui embaixo numa loja, foi até trabalho, inclusive, aí estava conversando com duas pessoas, amigas, conhecidas, né, e comentando sobre o que a gente está vivenciando hoje em dia, né? Essa segunda onda que já está na Europa, lockdown integral praticamente, né? Já está no Brasil também, né? O vírus já chegou aqui por Manaus e todo mundo vai vista grossa, porque a gente tem uma campanha eleitoral aqui agora, nas eleições, né? Daqui a poucos dias, né? Que está segundo turno acontecendo. E ela falou o seguinte: mas é muito simples, estão todos dormindo, esperando a volta de Jesus. Caramba, essas são as crianças investidas em corpos de adultos. Essas são as almas adormecidas esperando o retorno de Jesus, que nunca chegará como foi há 2000 anos. Então é isso. Esse exercício do amor, ele tinha que ser imposto mesmo, Raquel. Nós somos crianças grandes. Tinha que ser lei. Tinha que ser lei. Você é obrigado a amar, sim. A gente levava aquele sacode, aquele susto e fazia despertar o amor mais rapidamente. Mas não é assim que Deus funciona, é assim que Deus age. E foi dessa forma que Jesus nos ensinou. A construção, ela é milenar. A construção demanda um tempo que a gente não mensura. A construção do ser espiritual, do homem integral, do homem de bem, não se dá da noite para o dia. Daí a lei de justiça, através da própria reencarnação. Então a gente lê essas palavras e aí salta aos olhos: sois infinitamente melhores hoje do que há 100 anos. Nós somos exponencialmente, infinitamente melhores hoje do que éramos há 2000 anos. E aí vem aquele, né, Dolores? Vem aquele consolo: meu Deus do céu, quanta coisa boa está na nossa frente, e nós estamos focados numa situação pequena, porque a vida é muito mais do que isso. De que um projeto de vida, de que um vírus, de que um amigo, perdemos um companheiro agora nosso recentemente, né? Companheiro, irmão nosso, que se negou a usar máscara, que se negou a usar álcool gel, que contraiu o vírus e desencarnou há 2 dias, porque negou a existência de uma realidade. E continua sendo, né? Porque não está mais entre nós, um irmão nosso de caminhada. Nos entristece, mas é livre escolha. Por isso que eu digo, nós tínhamos que ser obrigados a amar. Obrigado, gente. Olha, está aberta a fala, hein? Por favor. Tava esperando aqui, eu tava ansiosa. Que fala, gente, o que falar? Muito bem, Dolores. Agora é contigo. Olha a tua, passei a bola para você. Olha, eu fiquei... Hoje é a primeira vez que eu estou participando da palestra, né? Sou obrigada a confessar para todos vocês que sempre tive vontade de me aprofundar, não tive oportunidade, né? Por causa de tempo, por causa de trabalho, toda essa coisa. Então, até a pandemia, nós temos que agradecer a Deus, né? Pelo menos é a visão que eu tenho, né? Tem que ver o lado bom de tudo.
Então, isso aconteceu, estou aqui com vocês. Eu não sei o nome de todo mundo. A senhora que fez a palestra, como chama? Maria Raquel. Raquel. Raquel, você está de parabéns que você me fez chorar. Chorar, porque a sua emoção foi muito linda, foi maravilhoso, todas as suas palavras. E, mais uma vez, eu senti como hoje de manhã, alguma coisa que aconteceu no grupo, todo mundo falando, isso foi para mim, isso foi para mim, isso foi para mim. Tudo que vocês estão falando, tudo está sendo para mim. Então, eu só tenho a agradecer. Tá bom? Obrigado por terem me acolhido. E sempre que eu puder, vocês perceberam que eu também estou trabalhando, mas sempre que eu puder eu vou estar aqui. E se vocês não estiverem me vendo, eu vou estar escutando vocês. Tá bom? Bem-vinda, Obrigada pela Dolores. oportunidade. Bem-vinda, sempre. Agora eu passo a minha palavra. Tá ótimo, obrigada pela contribuição. Quem é Tati agora? Tati deu uma saidinha, deve estar dando uma assistência à Isa, mas por enquanto, Raquel, ninguém levantou a mãozinha. Com certeza, como a Tati fala, está todo mundo refletindo ainda, digerindo, né, Dolores? Eu acho que tá todo mundo pensando naquele 100 anos atrás, entendeu? É verdade. Olha, melhoramos bastante. Oh! Eu não queria ter me conhecido naquela época. Olha, isso aí é senso comum, minha querida. Nenhum de nós queria saber que não fomos no passado, o que nós Né? fizemos, fomos casca grossa, hein? Não. Hoje. Obrigado. Enquanto as pessoas não se animam a algum comentário, eu conversando com a Josi, ela sempre diz isso, mas especificamente ontem, como que é difícil nós falarmos sobre o Evangelho, do Evangelho, se nós também temos a dificuldade, porque o fato de estudar e de falar é uma coisa, a palavra está aí. Agora, você falar da lei de amor, essa proposta de amor incondicional, fraterno, se ver como irmãos de todos, e você não é capaz, é muito difícil. Então, é por isso. Diga, Dolores. Só um lembrete. Nós não podemos ter vergonha de falar e nem de pensar e nem de tentar. É a evolução, né? Nós temos que entender que é a evolução. Então, não podemos ter essa vergonha, não podemos ter esse medo. Isso. Porque se nós não aceitarmos, o que vamos estar fazendo aqui? Tá bom, eu tô escutando, tô escutando. Eu fico com vergonha, tem muita coisa que eu leio, eu fico com vergonha de mim mesma. Eu tenho que ter um autocontrole. A Fátima me conhece um pouquinho. Vamos lá, Fátima. Mas é evolução, a gente tem que tentar, né? Não pode ter vergonha, não. Passa a palavra. Exato. Vamos lá, gente. Eu estou achando que o estudo de hoje foi tão pungente que as pessoas ficaram introspectivas a ponto de estar respirando até uma respiração por cima, superficial. Mas é bom a gente estar de encontro, né? Ter esse confronto, né, com o amor, né? Porque a gente, até hoje, a gente vive de atavismos, ou seja, os ecos do passado que reverberam até hoje em nós. Então, falar de amor é muito frágil, é feio falar de amor. Né? É poético demais, é para os poetas, é para os romancistas, não é para nós. É claro que é para nós, sim. E amor não é palavrinha de 4 letras, não, gente. Amor é energia, é vibração. Vibração pura. Total, exatamente. E aí também, como você, eu vou passar a palavra, estou passando a bola.
Ô, pessoal, só porque eu entrei no grupo, ninguém vai falar nada? Não, geralmente na quinta-feira fica assim, o impacto, né? Mas tá aí, cadê a Cláudia, que sempre gosta de se colocar? O Zé Luiz, eu não sei Raquel, quem está no grupo, que eu não vejo todo mundo. Não, o Zé Fátima. Luiz não Dona tá. O Zé Marisa, Luiz não tá hoje, não. a Dona Marisa pegou uma pipoca ali colando para lá e para cá, gente. Ela tá doidinha para falar. É, Abre o Eu microfone, vó. lembro que a avó Marisa, ela, num dos dias do estudo do Evangelho, esse capítulo, ela trouxe um relato de Gandhi, que a mãe levou o menino e reclamou com ele que ele comia muito açúcar e que o Gandhi mandou voltar uma semana depois. E quando chega lá, aquela fila, aquela dificuldade, e aí o Gandhi vai e vira para o menino e diz: para de comer açúcar, menino. E a mãe fica, né, ali indignada: como você mandou esperar uma semana para eu voltar aqui para só dizer isso? Não podia ter dito a semana passada? E o Gandhi diz: não, porque a semana passada eu comia muito açúcar. Né? Então, ele tinha que ter a vivência, a experiência. Eu fecho isso agora no sentido disso. É como falar da lei de amor, como falar de amor, dessa grandiosidade, esse sentimento que é somatório. Nós não conseguimos o desenvolvimento dessa virtude se não passarmos por uma série de outras pequenas virtudes que vão se somando, que você vai se desenvolvendo, né? E no momento que você se dá conta de que você não está amando, como que é isso? Como que trazer uma mensagem quando você está com dificuldade, quando você encontra a dificuldade em você mesma, né? Então, para você amar, você precisa passar pela indulgência, pela compreensão a respeito do outro, pela paciência. É uma série, é somatório mesmo, né? É conquista, é evolução. Mas vamos lá, vó Marisa, complementa aí a história do Gandhi. A Cláudia levantou a mão. Ah, tá bom. Diga, Claudinha. É por isso que eu não posso falar nada, porque eu não consigo. Eu acho muito difícil, gente. Coisa difícil falar de evangelho, falar de amar, porque amar quem nos ama é fácil. Agora, a pedra está aí, de você olhar para o outro que está te fazendo um mal, está te querendo um mal querer, né? Tem o bem querer e tem o mal querer. E você tem que olhar para aquela pessoa com bons olhos e assim, e ainda lembrar que esta pessoa está numa condição diferente que a sua. Não que a sua seja a melhor, mas é a melhor para você. Mas é muito difícil, muito difícil. Eu, pelo menos, não estou mais mordendo. Olha que bonito. Eu estou evoluindo, porque antes eu mordia. Agora eu não estou nem mais mordendo. Então, assim, o fato é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Pronto, só isso. Mas não é impossível. Vamos lá, vamos exercitando. A Fátima quer falar. a Fátima pediu a palavra. Oi, boa noite para todos. O que me ocorreu foi o seguinte: é muito difícil a gente continuar amando uma pessoa que a gente amava muito e que nos fez um grande mal, que, vamos dizer assim,
que quase queria dizimar você, não é? Então, era um amor verdadeiro e que você teve que se proteger, não é? Para continuar vivendo, literalmente. E é muito difícil amar uma pessoa assim. E você busca dentro de você forças para se fortalecer, para ficar bem, não é? Para prosseguir a sua caminhada, e ao mesmo tempo você percebe que tem alguma coisa errada, porque, claro, tem muitas coisas partidas dentro de você, e que na realidade o que você precisa é de dar o perdão, é de abrir o seu coração com tamanha tristeza e sem entender tudo o que aconteceu e por que aconteceu, você dá o perdão para essa pessoa, porque libera totalmente a sua vida. É como se você se desamarrasse, né? E aí, à medida que você perdoa, você vai de novo podendo olhar para aquela pessoa com um certo carinho, vamos dizer assim, né? Mas você consegue perceber o outro de outra forma, não é? Mas é muito, muito difícil quando alguém faz alguma maldade conosco, a gente conseguir continuar amando aquela pessoa. É muito, muito difícil realmente. Então, eu acho que a gente consegue dar alguns passos, mas não sei se a gente consegue tudo. Se isso daí tem que ficar mais para frente um pouco. É assim, é bem difícil. Mais para frente é a evolução, né? Esse caminho que vai nos conduzindo, cada momento aperfeiçoando um pouquinho mais, aprimorando, desabrochando, mas o difícil é desafiador, né? Como nós combinamos aqui outro dia, porque o difícil, de certa forma, já nos bloqueia, né? E o desafiador é como se você dissesse, tá bom, vai dar trabalho, mas vamos lá, vamos vencendo pequenas etapas, pequenos passos, mas é desafiador e provoca dor também. É isso aí. É difícil, mas não é impossível, né, Raquel? Isso. Não é impossível. Nós sabemos disso, mas até chegar lá o caminho é árduo, a porta é estreita, a chuva molha, o sapato tem pedra, o coração fica cortado, enfim. É uma coisa assim, sem, como diz o outro, sem pé nem cabeça. E a gente vai chegando à conclusão que tudo você tem que ter para dar. Se você não tem, não doa, não tem jeito. Se você não ama, não se ama, não tem como amar. Assim é a história do Gandhi, né? Se eu dizer eu como açúcar, como vou dizer não vai comer açúcar? Isso acontece muito, até com nossos filhos mesmo. Tem hora que a gente assim, eu não posso dizer isso para ele, porque eu faço, né? Eu estou errado. E a gente tem que reconhecer que a gente também erra. Mãe erra, avó erra, bisavó erra, e vamos à vida. Amigos erram, mas a gente sempre perdoando, um passo à frente, né? Mas a gente tem que... A vida, eu acho que, ultimamente, eu tenho pensado assim, a gente não vê a vida como é, a gente vê como somos. Se a gente está amargo, a vida está amarga, a gente tem que adoçar a vida de qualquer maneira, né? Uma vez eu vi eu sempre com as minhas histórias, né? Uma vez eu vi um pôster, não sei nem o que eram os dizeres, uma frase que dizia: a vida está difícil, rebola que às vezes o açúcar está lá embaixo. Então,
Aí vai adoçar, mexe assim e adoça a vida. Muito bom, isso aí. Tem mais alguém na fila? Acho que não. Eu posso fazer um Não, pode comentário? falar, Marceleno. Vai, Marceleno. Pode falar, Dolores, depois eu falo. Ah, é Márcio? Desculpa, pensei que era Márcia. Não, é Marco. Ah, Marco? Perdão. Não, eu já ia fazer um comentário na hora que a Fátima, ela acabou chegando no ponto que eu queria, que era falar a respeito do perdão, né? Como é difícil amar quem nos faz mal, mas a gente tem que aprender a perdoar, né? Eu coloquei no grupo um texto de Marcos 11, 25, 26, um texto bíblico que fala a respeito disso. E, por incrível que pareça, o perdão e o amor, eles não andam separadamente. E uma das melhores coisas que temos a fazer é tentar perdoar a nós mesmos. Porque senão nós não vamos continuar. Nós vamos ficar envergonhados todos os dias, cometendo os mesmos erros. Vamos deixar tudo para lá. Eu quero que se dane, eu não vou fazer mais, não vou mais estudar, não vou mais querer saber de nada, porque eu vivo pecando, vivo fazendo a mesma coisa. Mas a gente tem que se perdoar também, né? É isso. Pode falar, Marco. Eu estava ruminando aqui desde o início, quando a Raquel tocou nessa parte aí, mais emocionada, inclusive, né, por conta dessa questão de você estar achando que está andando no mesmo caminho e, de repente, você não sabe se está andando no caminho certo, se você que está ao contrário, se o outro que ama, que não... essa coisa é muito complicada. E aí depois veio a Fátima, né, e também fala sobre o mesmo assunto, e o que estava mais me incomodando, mais do que eu estou ruminando desde o início é isso. E eu não sei se há uma conclusão certa ou errada, mas eu vou colocar para vocês. Eu acho que a gente está aqui, nesse grupo, né? Não é à toa, porque eu acho que se todos nós pensarmos, todo mundo aqui deve estar passando por algum motivo, algum momento mais ou menos parecido com isso. Alguma pessoa que nos parecia muito amiga, muito junta, e aí tem aquele momento de incompreensão, e você continua com o sentimento e tem que entender que o nosso amar ele não pode depender do corresponder do outro, do que a gente achava que o outro pensava de nós, que nós já estamos tendo que aprender um amar diferente, um amar mais amplo, porque nós estamos aqui para isso. Entende? Eu não sei se eu estou me fazendo entender direito. A Cláudia falou, já não mordo mais. Mas é por aí, a gente parar de morder e passar a tentar entender que a gente está aqui porque a gente está nas portas da virada aí do planeta. E se a gente vai continuar nesse planeta, a gente tem que aprender a fazer isso, esse amar. É dolorido? É difícil? Não, é desafiador, como foi dito aí. Mas a gente já tem essa consciência, né? E a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem grupos como esse aqui, que a gente pode, um ajudando o outro, se entendendo, ouvindo as opiniões de todos, se fortalecendo para esses embates que todos nós já temos, e se alguém ainda não tem, sinto muito em dizer, vai ter, porque a gente só vai aprender a amar realmente quando a gente passar por isso. Quando a gente superar as ingratidões, quando a gente entender que o outro está no tempo dele, que a nossa missão é amar. Nós temos que aprender. Nós abraçamos o Cristo. Qual foi o exemplo dele? Ele veio aqui e amou uma população inteira, uma humanidade inteira que foi ingrata com ele, né? E que só quer chegar perto dele para ter benesses. Até hoje é isso. Fique com o Cristo e você vai ter seu apartamento novo, sua casa nova, sua empresa, sua viagem para Miami. É o que o povo pensa. Ninguém pensa no Cristo para pegar o exemplo que ele deu. E nós, já, graças a Deus, estamos entendendo isso. Então, é o que vai sobrar para a gente, com graças a Deus, que é o que vai sobrar para a gente.
que é a verdade de entender o exemplo que ele deu e não o que ele fez. A gente não está aqui para tentar receber mais um milagre do Cristo. Não é isso. A gente está aqui para tentar entender como ele aumentou a capacidade dele de amar a tal ponto dele conseguir fazer o que ele fez. Porque é esse o nosso caminho. Nós estamos passando agora. Estamos tirando o pé do lodo, agora, talvez nessa encarnação, mas certamente em encarnações futuras teremos que brilhar. E o primeiro passo é esse. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Não dá mais para ficar parado e não tem como fugir. Se a gente quer entrar no planeta de regeneração em condições de estar nesse planeta, a gente tem que começar a pensar nisso. Vamos aprender a amar, ignorando se o outro ama ou não, o que o outro acha de mim, o que não acha, se acha que eu sou bobo, se eu não sou bobo. O problema é do outro, né? O meu problema é tentar seguir os exemplos do Cristo. E é desafiador, é muito desafiador. Não é molinho, não. Mas é para isso que a gente está aqui. Então, eu comecei a ruminar isso na fala da Raquel e isso foi me dando um desconforto aqui. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer dentro de mim para eu tentar pegar mais esse caminho. Foi bom a sacudida que eu levei. Como diz o Luciano aí, dá uma chacoalhada na gente, né, Lu? Que é para a gente ver se o Tico e o Teco batem um no outro, assim, ó, e desperta. Ó, tá na hora de ir para frente, cara, porque não dá mais para ficar no comodismo, não. Era isso. Obrigado. São 5h35. Se não tiver nenhum comentário, nós podemos encerrar, fazer a irradiação, né? Aguardar, mas sem a gravação já, não é isso, Lu? Mas tem algum comentário? Alguém quer fazer algum fechamento ainda? Rapidinho, Raquel, já estamos estourando realmente o nosso horário, mas é só para ilustrar uma pequena fala da Dolores acerca de nos auto-perdoarmos. E realmente é isso. Sabe, nesse momento, a fórmula para diluirmos esses padrões negativos psicoemocionais que nos são despertados, porque nós somos falhos, então, sobre as nossas falhas, esses sentimentos são eclodidos, né, através de uma questão externa, é o auto-perdão. Novamente falando, a hora que nós conseguimos sair da didática espírita, não ter o espiritismo como sendo algo poético, e sim algo para ser colocado em prática, em exercício, né, Marcos? Eu sei que alguns não gostam muito, mas é o modus operandi do bom viver no planeta. É a síntese, é a excelência daquilo que Jesus nos trouxe através da interpretação dos espíritos superiores que está no Evangelho. Então, Dolores, muito boa a sua palavra. O auto-perdão, que não fique só em duas palavrinhas, que entre no exercício, que a gente introjecte essas duas palavras e as coloque como se fosse um alimento, literalmente, um alimento, como um almoço, jantar, um lanche que nos nutre. Mas esse alimento é o alimento da alma, que vai nos oportunizar no crescimento e vai nos desvencilhar dessas amarras magnéticas que nos prendem ao outro, como bem colocou a fala. Exatamente. Então, aqui eu encerro a minha fala. E deixar bem claro que o amor e o perdão, eles caminham juntos, mas eles não chegam num pacote isolado. Ele vem de pedacinhos. Você tem compaixão, você tem a indulgência, você tem a compreensão do outro, você desenvolve isso, né? Passa pela indulgência, tanto que um outro dia aí de estudo, nós fizemos essa ligação, que a sabedoria de Kardec, ao organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz justamente isso. Ele traz o ensinamento de Jesus
dizendo que ele não veio destruir a lei, ou seja, a lei de amor está aí, traz a informação sobre a vida futura, traz a informação que são muitas as moradas na casa do meu pai, ou seja, nós já viemos de habitações mais primitivas, já tivemos mais rudezas em nossos corações, em nossos espíritos, agora almejamos uma nova morada, mas ainda permanecemos com os nossos corações misturados, mesclados, não chamaria de impuros, mas também não são puros ainda, mas ele primeiro fala da pureza do coração, mostra as nossas aflições, mostra as causas atuais das nossas aflições, as causas anteriores, fica bem claro que somos nós os responsáveis pelas nossas aflições, deixa bem claro que somos nós os construtores do nosso amanhã, que não é esse milagre, que não cai de paraquedas, fala do esforço, do autotrabalho, então nós vamos nesse somatório. E a caridade que vai chegar daqui a pouco, nos próximos capítulos, você também não consegue ser caridoso se você não for amoroso, se você não tiver a capacidade de perdoar. Então, é tudo isso ali que vai nele. Agora, é lento, porque nós ainda fazemos escolhas de não suavizar as nossas aflições e não acelerar o nosso processo evolutivo. Então, nós sentamos numa almofada confortável, queremos que as coisas permaneçam como elas são, como nós queremos que elas sejam, e qualquer mexidinha que alguém empurra aquela almofada mais para a direita, mais para a esquerda, tira o pezinho da gente lá cruzadinho, não sei aonde, é um desconforto, e aí é por isso que provoca todo o desamor, toda a expansão do nosso orgulho, da nossa vaidade, porque nós nos colocamos confortavelmente nessa, achando que a vida material é assim, essa constância, e ela não é, ela exige permanentes esforços, né? Mas vamos aí concluindo. Continuamos, como diz a Tati, interligando os assuntos no grupo, sempre as postagens vêm em cima de todo, tecendo essa rede aí interligada, né? Alguém gostaria de fazer a prece final? Aquele que tem mais dificuldade de amar, de perdoar? Bom, eu vou encerrar essa aqui e depois nós pensamos em alguém para fazer a irradiação, tá bom? Então, nós vamos agradecer aqui nesse momento a presença amiga da espiritualidade maior que nos assistiu, que nos intuiu para o entendimento dessa lição tão complexa, exige uma amplitude de vontade, de determinação, de entrega para nós, mas que nós saiamos dessa compreensão teórica apenas, que busquemos no mais profundo dos nossos seres a condição para entendermos o nosso semelhante, seja qual for a ação, que nós busquemos neles que momentos que eles podem estar vivendo,
a razão de determinadas atitudes que nós julgamos ser contra nós, mas que podem nem ser pessoais, que sejamos capazes de tecer pacientemente os laços que vão apertar mais o nosso respeito, a nossa amizade, a nossa compreensão, o nosso entendimento, afastando de nós o julgamento pelas ações do nosso semelhante, que nos fixemos em nós mesmos, que mergulhemos em nós mesmos, nessa busca incessante do que pode ser melhorado em nós, porque ao nos aperfeiçoarmos com a ajuda dos amigos espirituais que nos assistem e que se alegram por cada avanço, por cada conquista nossa, mas que essa conquista seja sobre nós mesmos. Então, certos de termos recebido o amparo, a sustentação, o amor, esse calor amoroso que vem dos amigos espirituais, nos sentindo mais renovados, mais esperançosos, mais confiantes depois dessa tarde de encontro luminoso, refletindo sobre os ensinamentos que nos chegam, com a vontade de aprender e de colocar em prática. Nós pedimos pelo encerramento desse momento, dando graças, que assim seja.